Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até ao 6. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Que Deus nos dê graça para compreendermos a palavra dele nesta manhã. A mensagem desta manhã visa trazer um alerta acerca da enganação religiosa dos nossos dias. A primeira coisa que Jesus mencionou aos seus discípulos, respondendo às perguntas deles sobre os sinais da sua vinda, da sua segunda vinda, foi para se prestar atenção aos enganadores religiosos. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, e também o verso 11. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esta passagem fala, em princípio, do tempo da grande tribulação, mencionada e prevista na palavra de Deus e pela palavra de Deus. Contudo, parece indicar também que antes da chegada do grande 666, da chegada do anticristo, haveria uma imensa invasão de falsos profetas, falsos messias e falsos milagres. O engano sempre existiu, sempre. O pecado, ele começou na vida do ser humano com uma trapaça satânica. 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 3, ali Paulo
menciona o engano e reportando ao Éden. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O engano satânico visa afastar a pessoa da suficiência singular de Cristo. A serpente serpenteia dentro desses enganadores para enganar. O falso evangelho é aquele que não se fundamenta na suficiência da crucificação de Jesus, que nos crucificou com Ele, e também na eficiência da ressurreição de Jesus, que nos ressuscitou juntamente com Ele em novidade de vida, e a partir da ressurreição Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. E mais uma coisa que precisamos saber do Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho verdadeiro é Cristo morrendo por nós, nos fazendo morrer com Ele, nos ressuscitando juntamente com Ele, vivendo em nós e trazendo-nos uma libertação do pecado, uma libertação total, verdadeira. Se você diz que foi liberto, mas permanece no pecado, você é um enganado. Você está enganado totalmente. Então, quando eu penso no Evangelho, eu sempre penso em Gálatas 2, capítulo 2 de Gálatas. Nós vamos ouvir a leitura, Gálatas 2, versículo 20 e 21. O irmão vai fazer a leitura. A gente conhece bem, mas precisamos conhecer mais e mais. É muito importante ouvir. Eu me alegro de ouvir este texto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Nisto se fundamenta o Evangelho de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então aqui nós temos o Evangelho de Cristo. E o versículo 21 diz algo importante, irmãos. Na versão que estou usando, diz assim: não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Como anular a graça de Deus? Como anular a graça de Deus? Na verdade, irmãos, não há como anular a graça de Deus. Não há força neste mundo capaz de anular a graça de Deus, capaz de apagar o poder da cruz de Cristo, o que foi feito na cruz por nós e em nós. Não tem como cancelar, abortar o poder da graça de Deus. Poder nenhum
será capaz. O poder desta graça, no entanto, irmãos, pode não me alcançar. Embora ela seja real, eu posso não a tornar eficaz em mim, não é? De modo que os seus efeitos sobre mim não operem, não é? Como fazer isto? Se considerarmos o contexto deste versículo, então eu entendo, considerando o contexto deste texto, eu entendo que anular a graça de Deus significa o seguinte: não crer a nossa crucificação com Cristo e não ter Cristo vivendo em nós. Anular a graça de Deus é isto, irmãos. É não crer sua crucificação com Cristo e não ter Cristo vivendo em você. Se você não crer sua crucificação com Cristo, automaticamente você não tem Cristo vivendo em você. Mas se crer, terá o Filho de Deus vivendo no interior, né? Então, é muito triste ver pessoas dizendo que crê em Jesus, mas não o Jesus revelado no Evangelho da morte e da ressurreição compartilhada conosco. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e agora Cristo vive em nós. Ele é o nosso tudo, irmãos. Ele é o nosso tudo e vive o tudo que Ele é em nós. Cristo é o nosso tudo e vive o tudo que Ele é em nós. Crês isto? É importante. Crê mesmo? Crê mesmo? Ou isto é uma fantasia da sua cabeça? Eu gosto muito daquele cântico que cantamos aqui: meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, a sua graça me basta, meu tudo é Cristo. Quando você acha que está faltando alguma coisa na sua vida espiritual, então você não está crendo no Evangelho. Não está crendo no Evangelho, porque o Evangelho é a provisão perfeita de Deus para nós. João capítulo 19, versículo 30. Como é gostoso, precioso ouvir da boca de Jesus as palavras de um evangelho que tem uma provisão perfeita para nós. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. Então baixou a cabeça e morreu. Ele disse: está consumado, baixou a cabeça e morreu. Mas não morreu sozinho. Não morreu sozinho. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos,
logo todos morreram. 2 de Coríntios 5,14. Irmãos, não bastava ele ter morrido por nós, ele precisava também nos levar a morrer com ele aquela morte. Ele morreu por nós para que nós morrêssemos com ele, não é? Nós morremos com ele, fomos crucificados com ele e mortos com ele. Cristo morreu para que nós morrêssemos por meio dele. Cristo ressuscitou para viver em nós a sua vida de ressurreição. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar ao que Cristo fez por você. Não há nada que você possa acrescentar para melhorar o que Cristo fez por você. É um evangelho pronto, irmãos. É só pegar, receber. Ele fez tudo e nos convida a participar. Como participar? É preciso crer nestas verdades da palavra de Deus. Cristo nos atraiu a si na cruz, ele nos fez morrer em seu corpo, ele nos ressuscitou juntamente com ele, e agora Cristo vive no nosso interior. Irmãos, o mundo está sendo preparado paulatinamente para receber o anticristo. O engano religioso é o primeiro dos maiores sinais que Jesus deu para indicar que sua segunda vinda estava próxima. É também o mais importante. Cristo e os seus apóstolos deram maior ênfase a este. E com razão. As consequências de alguém ser enganado por falsos mestres, falsos apóstolos, falsos milagres, são piores que das de ser vitimado pela fome, doença ou a guerra. Além disso, irmãos, o engano religioso é abundante no mundo. E os falsos mestres e falsos profetas são numerosos, principalmente no nosso país. Sendo assim, eu também limitarei as minhas advertências em torno do engano religioso. Vamos voltar lá para o texto que iniciamos, 2 de Pedro, capítulo 2, o verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina desperdição. Vamos fazer algumas considerações nesta passagem de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Aqui, exatamente neste ponto que está o grande perigo dos falsos mestres, dos falsos pregadores, ensinadores. A negação do resgate do Senhor, do sacrifício do Senhor naquela cruz, do significado
do sacrifício de Cristo, porque no sacrifício de Cristo nós fomos integrados, identificados. Então, a pregação deles, dos falsos mestres, é uma mistura de verdade e mentira, pela qual Satanás promove um sistema de enganação. A pregação dessa gente é uma pregação misturada, verdade com mentira, e visa a promover um sistema de negação do sacrifício de Cristo, visando a perdição das almas. Então a coisa é séria. Jesus Cristo foi à cruz para nos resgatar do pecado. Você sabe. Ele foi à cruz para nos resgatar do pecado, pagando o preço exigido pelo próprio Deus. E o preço exigido pelo próprio Deus é a morte do pecador. A morte do pecador. Só morrendo, irmãos, só morrendo em Cristo somos libertos do pecado. Esta é a única maneira de sair do pecado e ser 100% liberto dele. Não fomos libertos de mentirinha, fomos libertos de fato do pecado. A nossa relação com o pecado só acaba com a morte. Só acaba com a morte. A minha morte para o pecado e a morte do pecado em mim. Morrer em Cristo é fundamental para a nossa libertação. Eu tenho batido neste ponto incansavelmente aqui, porque tem muita gente que ela tem a morte com Cristo na cabeça. Ela tem a cruz na cabeça. Tem a cruz na cabeça, mas não deixou de ser urutu, cruzeiro, cobra. Porque dizem que essa cobra que eu citei tem a cabeça em forma de cruz, mais ou menos isso. Tem muita gente que é assim, tem cruz na cabeça, mas não morreu coisa nenhuma, não morreu. Então a gente tem que bater no ponto. Se você está nervosinho porque eu estou falando direto aqui, é um sinal de que você está fazendo barulho com o rabo, como um cascavel. Então é preciso, a gente tem que falar sobre isso, porque a coisa é séria, Se nós não morrermos, não existe a menor possibilidade de salvação do pecado. Irmãos, se não morrermos, não existe chance da vida de Deus operar em nós. A nossa relação com o pecado só acaba quando morremos com Cristo. Não é separar de mentirinha, não é separar e ficar visitando um ao outro, não. É uma separação para nunca mais se tocarem, irmãos. Cristo não só tirou o nosso pecado, mas nos mata para o pecado também. Não se trata de se abster do pecado, como alguns fumantes fazem. Deixa por um tempo, mas não aguenta e volta a fumar. Libertação do pecado não é isso.
Não se trata de restringir o pecado, nem evitá-lo. Não adianta evitar pecado, não é? Quanto mais você evita o pecado, mais ele agita em você. É como jovens apaixonados que brigam, e um diz para o outro: eu não gosto mais de você. E quanto mais ele diz assim, eu não gosto mais de você, mais ele gosta, porque ele está apaixonado. Então não adianta evitar. Se um rapaz apaixonado por uma menina, ele diz assim: eu vou te evitar. Quanto mais ele evita, mais ele se agita. Mas ele agita, não tem jeito. A libertação do pecado não é assim não, irmãos. Não é evitar o pecado não, é fim da relação mesmo. Estão entendendo? Fim da relação mesmo, porque Jesus colocou fim com a morte. É o que diz a sua palavra, é o que diz a sua palavra. Se Jesus morreu na cruz para me resgatar, mas continuo no cativeiro do pecado, que resgate é esse? Irmãos, que resgate é esse? Resgate de nada, resgate inútil. Você já pensou? Um sequestrador tem alguém em seu cativeiro e pede um valor em dinheiro, mas avisa: mesmo depois de pago o resgate, o refém vai continuar preso aqui no meu poder, no meu cativeiro. Que resgate seria esse, hein? Resgate nenhum, resgate inútil. Você perdeu o refém e perdeu também o dinheiro, se continuar numa coisa dessa. Então Jesus, irmãos, seria um tolo morrendo por nós na cruz, me resgatando para que eu continuasse vivendo no pecado. Muito bem, Jesus, o Senhor morreu lá, sofreu tudo lá, me fez morrer também para me libertar do pecado, mas eu continuo aqui no cativeiro do diabo, eu continuo no poder do pecado. Que resgate é esse, irmãos? Resgatou de quê? Resgate inútil, Mas a palavra do Senhor diz que Cristo nos arrancou das mãos do diabo, e o diabo não tem mais o poder de nos controlar, de nos tocar, dominar a nossa vida. Porque se Jesus salvou você, mas você continua no pecado, se Jesus livrou você do diabo, mas você continua debaixo do seu poder, essa salvação não é uma salvação de trouxa. Eu não quero. Ela é enganosa. Ela é a salvação dos falsos mestres, Jesus disse o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente significa livre do pecado, livre totalmente, livre verdadeiramente, Então é preciso considerar a palavra de Deus. Verdadeiramente livre é a pessoa que creu sua morte com Cristo naquela cruz. Menos do que isso é ensino falso, e quem assim ensina é falso também, Irmãos, vamos voltar lá para 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 3 agora. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita.
Aqui diz que Deus não tolera, não. Que Deus não tolera. Diz aqui que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você viu? Deus tem juízo sobre a cabeça dos falsos mestres e também dos seus seguidores. Tem destruição. Você sabe por quê? Porque Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Ele não tolera. Deus não tolera, irmãos, essa salvação profana, essa salvação corrupta, essa salvação misturada com o pecado. Ele não tolera. Você acha que Deus vai tolerar o pecado dos falsos mestres? E de quem quer que seja? Você acha? Se Deus fizer isso, preste atenção agora. Se Deus fizer isso, Ele vai ter que pedir desculpas aos anjos que pecaram e que foram lançados por Ele no inferno. 2 de Pedro 2, o verso 4, que já foi lido. Se Deus tolerar você no pecado, terá que se desculpar com o mundo antigo que morreu afogado no dilúvio. 2 de Pedro 2,5. Se Deus tolerar você no pecado, Ele terá que se retratar com as cidades de Sodoma e Gomorra que viraram cinzas. 2 de Pedro 2,6. Mas Ele não vai tolerar você no pecado e com seus pecados. O pecado é a única intolerância de Deus. E para resolver isso, Ele mesmo veio para morrer na cruz e nos libertar do pecado. Deus é justo e julgou você corretamente. E o julgamento correto de Deus é a sua morte. É o que a palavra de Deus fala, ensina. Irmãos, exatamente por causa dos ensinos falsos, dos falsos mestres, eles têm muitos seguidores, porque o povo gosta de coisa falsa, o povo gosta de sedução, o povo gosta de ser seduzido. Por isso que os falsos mestres têm sucesso com eles. Lê lá, 2 de Pedro 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vejam, e muitos, são milhares, muitos seguirão suas práticas libertinas. Mas a culpa não é só dos falsos mestres. O povo também é culpado. Os falsos mestres enganam, mas o povo gosta de ser enganado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os falsos mestres são o julgamento de Deus sobre as pessoas que não querem ouvir o Evangelho, mas preferem o prazer da iniquidade e, no nome de uma religião qualquer, desejam conseguir tudo o que os seus corações pecaminosos desejam. Por isso seguem os falsos mestres em massa. Viu? Se você não quer ouvir o Evangelho verdadeiro,
você está pronto para os falsos mestres. Quem não quer ouvir o evangelho verdadeiro, quem gosta do pecado e nele quer permanecer, então aí o falso mestre entra, né? Toma conta. Essas pessoas querem exatamente o que os falsos mestres querem, e não é Cristo, nem o evangelho. Essas pessoas não são suas vítimas, porque elas querem o que eles querem, e por isso que se agregam a eles. Entenderam, irmãos? Essa gente quer o que o falso mestre quer, por isso que vai. O combustível desses falsos mestres é a avareza. A avareza. 2 de Pedro 2, versículo 3. Vejam, irmãos, a avareza. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Isso, irmãos, vocês não acham isto aqui sério demais? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Irmãos, isto aqui é inferno puro. Isto aqui é anticristo. É maligno e diabólico. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. As pessoas são reduzidas a negócio. Então eu lhe digo, não queira ser mercadoria desses mascates de alma. Não admita que esses homens malignos façam de você negócio, viu? E diz aí com palavras fingidas, ou seja, a linguagem é enganadora. A maior tragédia que existe é a tragédia da fé equivocada, numa salvação também equivocada. Irmãos, tem muita gente equivocada na fé, professando uma salvação que não existe, que não tem. Há muita gente pensando que está salva, mas está perdida, e o resultado final será uma tragédia de proporção eterna. A questão não é se creio, a questão não é se creio, mas em que ou em quem eu creio para a minha salvação. Você crê? Eu creio. Em quem você crê? Você precisa saber. Eu creio em Jesus para a minha salvação, somente nele. Eu creio no que ele fez por mim. Ele morreu por mim, por amor, me fez morrer nele, ressuscitou para viver em mim a vida justa e santa dele. Se não é assim que você crê, você está perdido. Você está perdido. Por mais sincero que você seja, se estiver acreditando numa coisa errada, isto não lhe salvará. É preciso crer a nossa morte, ressurreição com Cristo, e Cristo nossa vida. Cristo nossa vida. Então eu lhe digo, seja sempre sincero, mas crendo como diz a Escritura.
Sincero você tem que ser, mas crendo certo, crendo como diz a Escritura, né? Irmãos, em meio a essa multidão de enganadores e enxurrada de engano por toda parte, heresias e novidades sedutoras, nós precisamos nos manter firmes, calmos e equilibrados. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ali temos uma recomendação muito importante do apóstolo Paulo a Timóteo e também a nós. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tu, no entanto, ser equilibrado, sóbrio, em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Ele está dizendo o seguinte: aguente firme, fique no evangelho, não ceda em nada, não faça concessões, fique na luta, continue pregando o evangelho da nossa morte, ressurreição e libertação em Cristo. Anuncie a verdade em Jesus. Fazendo isto, você cumprirá o seu ministério. Mas e o resultado, Paulo? E o resultado? Assim a gente não tem muita gente. E o resultado? Não se preocupe com resultados aparentes e imediatos, irmãos. Eles são tão enganosos quanto a enganação religiosa. O resultado verdadeiro está no controle de Deus. O resultado verdadeiro da salvação das pessoas está nas mãos de Deus. Ele é quem controla a minha salvação, a tua e de todos aqueles que Ele, pela sua graça, quer salvar. A mim me compete pregar o evangelho. Sofrimento vai ter muito por causa do evangelho, mas não podemos abrir mão. Temos que continuar pregando e pregando o evangelho do Senhor. Não seja um enganado, mas liberto em Jesus. Vou encerrar esta meditação com as solenes palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: acautelai-vos que ninguém vos engane.